quebrado, trincado, fedido. Deus teve misericórdia de mim, juntou os meus caquinhos, me pegou, me amassou e me fez de novo, um vaso novo, e ainda me encheu do seu Espírito Santo, porque para Deus é assim. Se você decide morrer com Cristo, você também vai ressuscitar com Ele. E essa ressurreição não é só quando tivermos os nossos corpos glorificados. A gente já começa a usufruir dessa nova vida santificada aqui na terra, sendo luz do mundo, sal da terra, fazendo a diferença onde as pessoas não dão nada para você, mas tem um Deus que te fez e Ele te vê. Onde ninguém te enxerga, lá está Ele te vendo, te enchendo da presença, se dermos lugar a Ele. Caso contrário, o veneno vai continuar dentro da jarra. E em vez de você alimentar outras pessoas, você vai matar. Aí a escolha é nossa. Ou serve um suco com uma gotinha de veneno, não tem problema, só uma gotinha. Mas é só uma traição, é só uma mentirinha, é só isso. Não, joga tudo fora. Aleluia. Permita que Deus faça um vaso novo de você, e depois Ele ainda te enche com o Santo Espírito. E aí, em vez de você matar as pessoas, você vai alimentar as pessoas. Vai ter muita cara feia, vai perder amigos, vai perder família, mas não importa, ganhei Cristo. O que importa em tudo, no frigir dos ovos do mundo, é agradar o meu Deus, é morar com Ele na eternidade. O resto para mim é tudo nada. É como esse homem que eu falei no início, tinha tudo e não tinha nada. Eu, graças a Deus, tenho as minhas dificuldades, mas sou tremendamente feliz, porque a minha vida é Deus que governa, né? Entrego tudo nas mãos dele, é para Ele, é por Ele, é para Ele. Então, o que mais eu poderia querer da minha vida, além de ter essa unicidade com Deus? Agora é só a vida eterna, né? Mas para isso, o plano de Deus, quando eu intitulei, né, a mensagem como a plenitude de Deus, Paulo nos fala que ele recebeu um mistério não revelado. Deus revela a Paulo um mistério que até então estava não oculto, mas ainda não havia sido esclarecido, porque a Bíblia, não sei se vocês têm reparado, mas cada dia que passa, uma coisa é desvendada. Assim como cada dia que passa, um demônio é solto do inferno para atormentar a terra, da mesma forma Deus, a cada dia, Ele vai abrindo, esmiuçando as Escrituras para nós. E Paulo, até então, ele que é o apóstolo dos gentios, até então havia essa separação. O povo achava que as promessas de Deus eram só para os cristãos, só para os judeus. E Paulo, quando fala que Deus revela a ele um mistério oculto, qual é esse mistério oculto que Deus revela a Paulo e ele deixa registrado para nós? O mistério oculto é que não existe mais judeu, nem gentio, nem preto, nem branco, nem raça, nem cor. Somos todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todos nós podemos ser herdeiros, co-herdeiros, né? Porque Jesus é o herdeiro. Todos nós temos acesso agora à palavra. Todos nós podemos nos sentirmos como irmãos de Jesus, porque Deus enviou o Filho, Jesus se entregou
Porque todo mundo acha que é filho de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez. Né? Ah, você é filho de Deus? Sou. Tá, mas e aí? Ah, não, eu fumo, vou para boate, danço, transo. Eu faço tudo, mas eu sou filho de Deus. Não é. A pessoa não entende. E quando a gente quer falar da Bíblia, a pessoa acha que a gente está querendo ser melhor. Ah, mas você fica querendo ser melhor que os outros. Não é que eu estou querendo ser melhor, eu sou filha. Agora você é bastardo. Seu pai estava identificado. Cadê quem é seu pai? O que você faz para agradar seu pai? Você tem comunhão com seu pai? Você não conversa com ele, você não lê sobre ele, você não sabe um versículo da palavra. E que pai é esse que você tem? Você é bastardo. Sinto muito. É bastardo. Mas a pessoa não quer saber, porque não quer entender lá a passagem de Gênesis. Entender que fomos gerados sob o pecado, debaixo do pecado. Não quer entender. Então não tem um minuto para entender de Deus. E quer morar no céu com Ele. Como? Se você não tem um minuto para se dedicar a Deus. E eu não falo só isso para o ímpio, irmãos. A gente precisa orar. A oração transforma as nossas vidas. Eu tenho me tornado uma pessoa muito mais tolerante. Às vezes eu mesmo me olho e falo, mas rapaz, mas aí é uma guerra, a carne e o espírito é o tempo todo. Porque se não tem essa guerra no seu ser, você já está vencido pelo pecado. Porque a guerra, ela tem que se manifestar em nós todos os dias. A guerra da carne e o espírito. Porque nós somos a carne, nós nascemos, né, até aceitarmos Jesus, era só carne, carne, carne. Depois começa a ser gerada uma nova vida em nós. Mas a carne está lá. Quem vai vencer essa guerra? Porque se você não alimenta o espírito com a palavra, com a oração, com o jejum, que faz toda a diferença na espiritualidade, é claro que a carne vai ganhar a luta constantemente. E ainda ri da nossa cara. Porque quando a carne ganha, quem vence é Satanás. Afinal, nós somos filhos de Deus, né? Então, quando ele ganhar a guerra de quem está lá fora, para ele não dá nada. A alegria dele é ganhar daquele que acha que é filho. Mas como você é filho, se você não tem intimidade com seu pai, não leva nada, quando faz tudo assim, de cabeça, não lembra, oh meu Deus, será? Meu Deus, me orienta, Pai, Espírito Santo, me fala, me direciona, responde as minhas orações, fica aí, banda voou, né? É igual um papel na água, vai para lá, volta para cá, aí vem na igreja no domingo, chora, se emociona, se arrepia e acha que está tudo bem? Não está tudo bem. O tempo está se escoando. É como se tivesse uma ampulheta do tempo, onde a areia vai escoando. Irmãos, Jesus está voltando. Eu creio que a nossa geração, eu que já sou uma anciã, ainda vão ver o retorno de Cristo. Eu vou ser arrebatada se eu não morrer antes. Não vai demorar mais muito tempo. Está tudo aqui. Se a gente vê as notícias, aquele rio que é profetizado, que ele vai secar para passar 200 mil soldados, Eufrates, ele está secando. O rio Eufrates está secando. Aí todo mundo tenta dizer, não, porque é o homem, porque é a tecnologia. Não, é porque a Bíblia fala que o rio ia secar para passar 200 mil soldados em terra seca para lutar a favor de Israel. E o povo lá fora achando que não, porque é o clima, é o tempo. Não é. Ouça quem tem ouvidos, né? Eu creio na Bíblia. E mil outras coisas acontecendo. O Papa só não falou o nome do anticristo nessa semana, porque Deus não deixou, ou o próprio Satanás, não sei, porque ele já foi escolhido. Você sabia disso, pastor Ronaldo? Não. Veja as últimas notícias. Eu tenho um link.
vai indo, né? É hora da gente, você ora mais. Você jejue mais. Ai daquele que não estiver com a sua vida preparada para a volta de Cristo. Meu Deus, o tempo está passando. Fomos escolhidos. Tinha uma fala que dizia que Paulo fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Tem uma fala da ciência que dizia que o espermatozoide mais rápido que alcançava o útero da mulher. Isso caiu por terra, eu anotei aqui. Em 2023, o cientista John Patrick, da revista científica The Royal Society, ele fala que o óvulo é atraído pelo... O óvulo é que atrai o escolhido. Deus já nos... Presta atenção! Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Então essa teoria de 2023, do cientista John Patrick, ele afirma que o óvulo é que atrai o espermatozoide escolhido, porque ele gera uma substância que mata os outros milhões de espermatozoides. E quem escolheu esse espermatozoide para fecundar o óvulo? Aquele que já nos conhece desde a fundação do mundo. A Bíblia nos fala lá em Salmo: eu te vi informe dentro do útero da sua mãe. Coisa linda, meu Deus. Deus já nos havia escolhido. Aleluia. E essa teoria de 2023, ela testifica com a fala de Paulo de que nós fomos escolhidos. Não é porque eu corri mais no útero e fecundei o óvulo, não. É porque Deus me escolheu. Os homens morreram. E agora? Fui escolhida. E não vou morar no céu? Peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa falhou aí na sua trajetória. Você foi escolhida de milhões de espermatozoides e vai perder para Satanás. Sendo que tem todo o manual aqui, ó, para a gente poder ir para o céu. Você está doido, só de brincadeira. Mas enfim, Deus nos conhece antes da fundação do mundo. E esse mistério que Deus revela a Paulo é exatamente isso. É a comunhão de todos com direito ao reino dos céus. Não tem mais judeu, não tem mais gentio. É como se o templo se rasgasse, né? Na verdade se rasgou. E através daquela ruptura do véu do templo, tudo isso começa a ter acesso, né? A nova vida é uma nova etapa. É a era da graça. A lei ficou para trás e agora vivemos o tempo da graça, porque o primogênito de Deus inaugurou com o seu sangue na cruz. É linda a palavra de Deus. E no versículo, no capítulo 3, do versículo 16, Paulo fala, 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaborados com o poder pelo seu Espírito, no homem interior. O que Paulo quer dizer? Que se você tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem tudo, igual aquele que foi preso e na verdade não tinha nada, você é miserável. A nossa preocupação é com o homem interior, porque é no seu interior que começa a ser gerada a nova vida através do sangue de Jesus. Então, no frigir dos ovos, o que mais importa para nós é o homem interior, é a nossa tricotomia nas mãos do Senhor, guiado, regenerado, direcionado por Deus. O homem interior é que importa. E isso a gente só vai entender depois que a gente começa a ler a Bíblia.
objetivo final de tudo é ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente ora, irmãos, dessa forma, Deus me ensinou a orar assim. E depois que eu comecei a orar assim, muita coisa mudou em minha vida. Porque se a gente faz aquela oração corriqueira, porque não é tempo de oração que quer dizer que Deus ouve. Você pode ficar 3 dias orando, mas se você não tiver com o coração derramado, se você não entendeu o início lá de Gênesis, não vai rolar nada. E às vezes você fica 10 minutos orando, já cheio da palavra, cheio do Espírito, e rapidinho Deus te ouve. Porque não é que você sabe orar, é porque o Espírito ora através de nós. Quando eu me vi pedindo, ó Deus, toma as minhas células, eu nem lembrei de HIV, porque eu ainda tenho HIV, né? O meu vírus, ele só não se manifesta, mas eu tomo medicamento todo dia. Eu não falei, ó Senhor, cura minha célula HIV, eu nem lembro, porque não me importa isso mais. Eu quero que Ele preencha as minhas células. E quando Deus preenche as suas células, vai resplandecer nos seus ossos, no tecido cutâneo, subcutâneo, no seu cérebro, no seu paladar, na sua visão, no seu olfato, nos seus órgãos vitais, porque é tudo célula trabalhando, mas cheio da presença. E onde tem presença, tem cura, tem maravilha, tem mudança de personalidade. E assim a gente vai orando e Deus vai mostrando. Lembrando, irmãos, para finalizar, Paulo escreve essa carta, né? Mais ou menos 62 depois da morte de Cristo, mais ou menos por aí, creio. E um tempo depois, João também escreve uma carta para Efésios. Lembra? Está lá em Apocalipse? Quando eu estava estudando, eu lembrei disso. Porque tem uma outra carta para Efésios, só que é de João, lá de Apocalipse. O que acontece? Hoje eu estava pensando à tarde, quando os apóstolos começaram a escrever as cartas, eles já estavam idosos. A maioria já estava vivido. Aquelas pessoas que testemunharam os milagres, que também conviveram com Cristo, já estava tudo morrendo. E a preocupação de Paulo, de Pedro, de Tito, de todos que escreveram, se a gente lê a segunda carta de Pedro, a gente entende isso, porque ele também já estava indo para a morte. Deus já havia mostrado para ele que ele ia morrer, estava perto a morte dele. E a preocupação é, quem vai levar adiante o evangelho verdadeiro? Porque se a gente não falar, eles escreveram, mas se a gente não falar, essa geração desse evangelho que está vindo aí, é um evangelho artificial, superficial, um evangelho de prosperidade, não fala de pecado, não fala de nascer de novo, não fala da cruz. Eles querem ter filho, mas não querem gerar o filho. Eles querem morar com Deus, mas não querem Bíblia. Então todos os apóstolos, João, quando escreve para a igreja de Éfeso, agora, já uns 30 anos depois que Paulo escreveu a carta para Éfesos, eles já não estavam mais naquela adoração toda. Por isso que João fala, voltai ao primeiro amor. Por quê? Porque provavelmente quem recebeu Paulo, quem conviveu com Paulo, quem aceitou Jesus através de Paulo, já tinha morrido. Era uma nova geração que estava lá em Éfeso. Aí provavelmente, influenciado pelas culturas exteriores, né, externas, e aí João escreve, volta ao primeiro amor. E essa palavra fica para nós também nesta noite, que a gente possa voltar ao primeiro amor todos os dias das nossas vidas. Não precisa pastor ficar falando, não precisa. É claro que a gente precisa ouvir, né? Porque eu acredito que eu falando,
para mim mesmo, eu falo, e para vocês, a gente vai embora pensando, né? Poxa, eu preciso orar mais, preciso ler mais, preciso me entregar mais a Cristo. Dessa forma, nós vamos passando adiante. Só que, se a gente não falar, se a gente não deixar registrado, assim como eles deixaram na Bíblia, como é que vai ser? Todas as minhas ministrações, eu gosto de pôr lá no YouTube. É para fazer sucesso? Não. É porque se eu morrer antes, vai estar registrado lá. Não está registrado em livro também. Só que não é a Bíblia, porque a Bíblia já está aqui. Mas o que a gente puder deixar de herança concreta, sem veneno no suco, para a nova geração, que a gente faça. Não vê a irmã do círculo de oração? Alguém entregou um folheto, a Albertina? Alguém entregou um folheto. E na hora da oração ela lembra que no folheto estava escrito: as orações circulam o céu. E aí nasce o círculo de oração, o nosso ministério na igreja. E é isso, irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.